Eu não sofria, eu só tô cansada. Oiê, aqui é a Lari Borba e esse é o nosso segundo episódio do Papo de Gostosas. Eu já quero começar pedindo desculpa pela minha voz, porque eu tô um pouquinho rouca. Essa semana não tá sendo fácil, amiga, de verdade. Inclusive, o tema que eu queria a princípio trazer para esse segundo episódio era falar um pouquinho com vocês sobre essa energia de gostosa, né? O que é a mulher com energia de gostosa. Só que eu tô numa semana tão cansativa, com tanto sentimento de exaustão. Eu tô vindo de 2 semanas, na verdade, de conflitos internos muito grandes, que eu não estaria sendo honesta com você que tá aí me escutando e me assistindo se eu viesse aqui falar sobre energia de gostosa. Lari, por quê? Eu comecei a refletir, a pensar um pouco sobre isso e eu acredito que realmente é o cansaço e a exaustão. E se você for parar pra pensar, a exaustão ela é de fato o oposto dessa energia, né? Nós, mulheres, principalmente, temos uma sobrecarga muito grande. Nós somos criadas para cuidar, para acolher, para gerenciar as emoções, os sentimentos, os conflitos, né? E isso é desde pequenininha. Quantas vezes na sua infância você sentiu que tinha que ser perfeita para ser amada? Eu te faço essa pergunta porque eu, na minha infância, me perguntava isso muitas e muitas vezes. Na verdade, eu tinha muito medo de que se eu falhasse, as pessoas iriam me abandonar de alguma forma. E não sei porquê, mas a gente é criado dessa forma como algo muito natural, né? É como se a menina sempre precisasse ser a educadinha, a boazinha, a bonitinha, a obediente, a compreensiva, para ela receber elogios, para ela ser amada, para ela ser cuidada, enquanto muitas vezes os meninos são criados com uma liberdade gigante para errar, para falhar, e talvez seja até por isso que eles demorem mais tempo para amadurecer do que nós, né? Porque a gente amadurece muito na necessidade. E claro que aqui eu tô tirando a parte cognitiva, a parte cerebral, tô falando só do emocional mesmo. Eu não sei se isso é um fato, eu tô te falando aquilo que eu sinto, aquilo que eu sempre observei ao longo dos meus anos. Mas mesmo que inconscientemente, a gente acaba crescendo com essa sensação e com esse sentimento de que a gente tem que dar conta de tudo. E meu Deus, como é cansativo você dar conta de tudo. Nessas 2 últimas semanas eu me peguei meio em crise, talvez seja a crise dos 28 anos, não sei te dizer ao certo. Ou talvez só mais uma crise existencial, visto que eu já tenha tido mais de 20, 30 delas ao longo da vida. Mas uma das questões que eu comecei a pensar muito foi sobre a maternidade a princípio. Eu sempre disse que eu não gostaria de ser mãe, desde muito pequena, desde novinha, assim. Quando eu pensava em relacionamento, eu sempre me imaginava casada. Tanto a festa de casamento sempre foi um sonho pra mim, mas eu sempre imaginei tendo um companheiro, uma pessoa pra dividir a vida. Mas nunca me imaginei sendo mãe. Nunca consegui me visualizar com crianças ou algo do tipo, por mais que eu tenha minhas primas e ame elas, enfim. Mas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que a maternidade tem uma outra posição, tem um outro peso, tem uma outra responsabilidade do que você ser prima, tia, né, de alguém, de uma criança. E isso nunca foi um problema pra mim, isso nunca me incomodou. O fato de eu não querer ser mãe nunca foi um problema. Mas conforme você vai ficando mais velha, você começa a ver que, primeiramente, todas as suas amigas já estão vivendo praticamente uma fase diferente da sua. Então, hoje, do meu grupo de amigas lá da minha infância, né, nós somos em 5, 6 amigas. Eu acredito que só eu não seja mãe e esteja solteira, né? Todas as outras são casadas e dentre as casadas, né, 2 já são mãe. E as outras sonham em ser. Você começa a questionar um pouco, né? Se, poxa, mas será que esse sentimento que eu tenho, ele é realmente válido, ele é realmente real? Ou ele é só um bloqueio, ou ele é só um trauma, né? Eu sei que existem muitos traumas na nossa vida, sim, que deixam marcas que às vezes a gente não tem noção da proporção, e só quando chega aquele momento que a água bate na bunda, literalmente, que a gente começa a se olhar pra dentro, assim, a pensar nas nossas atitudes, é que a gente vê que muitas dessas atitudes, elas vêm de traumas que não foram curados, que não foram mexidos, que não foram trabalhados. Isso é natural. Mas algumas coisas não são traumas, algumas coisas são escolhas, são personalidade, ou até mesmo a junção dos dois, que eu acredito que talvez seja o meu caso. E aí,
de tanto me encontrar com essas amigas e até mesmo com outras mulheres que fossem ali talvez 2, 3 anos mais velha do que eu, ou na mesma faixa etária de idade que a minha, eu cheguei a um extremo de questionamento de tanto escutar que aquilo iria mudar em mim, sabe? Porque sempre que eu falava, eu não quero ser mãe, eu não sonho em ser mãe, eu não quero ter filho, é muito natural que as pessoas, sem maldade nenhuma, mas pelas experiências e os desejos delas próprias, falem de imediato, né? Mas calma, é porque você ainda não achou alguém que você confia. Calma, você é muito nova. Calma, isso vai mudar. Como se isso de fato precisasse mudar, como se de fato isso fosse uma regra. E aí, esses dias atrás, eu tava em casa, à noite, já num dia meio sensível ali, comecei a pensar várias coisas, me fazer vários questionamentos, tanto em termos de relacionamento amoroso, namoro, casamento, quanto em termos de maternidade. Comecei a me questionar e comecei a me desesperar porque eu precisava de uma resposta do porquê eu não quero ser mãe. E eu comecei a pensar, meu Deus, será que é medo de falhar? Porque eu tenho um pouquinho essa síndrome da perfeição. Será que é porque eu fui criada longe da minha mãe? E por mais que não tenha sido culpa dela, que ela tenha feito o melhor que ela pôde fazer, aquilo me deixou algumas marcas muito doloridas, né? E machucou bastante a minha criança, né? A Larissa criança. Será que é por conta disso? Ou será que é porque eu foco muito no meu trabalho e eu tenho medo de não conseguir manter os dois com a excelência que eu gostaria? Será que é porque eu tenho medo de abrir mão de mim mesma? Enfim, comecei a me questionar sobre várias coisas. E depois de muito, muito, muito questionar, a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, eu não queria uma justificativa para mim mesma, porque eu nunca precisei dessa justificativa. Eu queria uma justificativa para os outros. E aqui, especificamente com vocês, eu tô falando sobre maternidade porque foi esse ponto-chave, esse ponto X que mexeu muito comigo nos últimos dias, né? Foi, na verdade, o que deu start, que depois aconteceu outras coisas. Mas a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida, no sentido de quantas e quantas vezes a gente procura se justificar, a gente procura encontrar motivos, razões e porquês, não por nós mesmas, mas pelos outros. Porque os outros sentem uma necessidade gigante de ter uma justificativa. Eles sentem uma necessidade de compreenderem melhor do que nós mesmas as nossas próprias emoções ou as nossas próprias escolhas. É como se a gente não pudesse falar simplesmente eu vou fazer isso porque eu não quero e pronto, acabou, né? Quando a gente é mulher, né, e desde pequena a gente cresce tentando ser o melhor possível, tentando ser o melhor possível, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas é uma coisa às vezes um pouco pesada, a gente tem muita dificuldade de sair desse limbo, sabe? De sair desse círculo ali que parece que cada vez ele se fecha mais, inclusive. E é ali que nós temos esse cansaço extremo. E sabe o que é mais engraçado? É que mesmo a gente chegando nesses pontos de exaustão emocional, sentimental, isso se estende para o nosso corpo, porque assim, o cansaço físico que eu tô sentindo nos últimos dias, gente, não é normal. Essa vontade de querer dormir o tempo inteiro, o olho queimando, o olho ardendo, isso é insuportável. Tenho certeza que você já deve ter sentido isso também. É um saco. Mas tudo isso é o nosso corpo reagindo, né? Primeiramente, óbvio. E todo esse cansaço e toda essa exaustão, ela não vem de uma hora para outra. Ela vem da junção até o extremo. Ou seja, mesmo que nós tenhamos esses momentos, ainda assim a gente dá conta de muita coisa. Sabe? A mulher, ela é ensinada, obviamente, a gerir emoções, a gerir conflitos, a ser a parte emocional das coisas. E eu não acho que isso esteja errado, não é isso. Mas é que às vezes acaba sendo até um pouco contraditório. Porque quando a gente é mais nova, a gente cresce aprendendo isso. E quando a gente vira adulta, a gente escuta que precisa ser cuidada, que precisa ser protegida. Só que como eu vou me deixar ser cuidada se eu não aprendi? Se eu aprendi a cuidar o tempo inteiro? Então, até onde esse discurso ele é coerente com a verdadeira realidade ou não? E eu sei que aqui entra muito a questão de personalidade também.
Cada mulher tem uma personalidade diferente, uma criação diferente, obviamente. Eu tô falando mais num contexto geral. Porque, sim, eu acredito que existem hoje muitos homens que estão com exaustão emocional muito grande. Principalmente porque o homem, ele é ensinado, na maioria das vezes, a reprimir suas emoções, né? O que não quer dizer que ele tenha uma cobrança maior, porque ele não tem. Nós mulheres geralmente temos uma cobrança muito maior emocional, social, familiar, porque a gente tem que dar conta de absolutamente tudo e ainda por cima sorrindo, e ainda por cima estando bonita, e ainda por cima sendo simpática. Sabe aquele ditado? Aguentei muito, ainda fui simpática? Meu Deus, esse ditado foi criado por uma mulher com toda certeza e foi feito para as mulheres. E aqui o nosso Papo de Gostosa vocês já sabem, né? Que ele é por mulheres, entre mulheres e para mulheres. Sempre. Por isso são assuntos que a gente precisa discutir não só uma vez. Quantas vezes você já tentou se provar? E eu não tô falando de se justificar. Ficar se justificando o tempo inteiro é tentar se provar, tá? Justificar uma ação que aconteceu ali pontual é uma coisa. Agora, aquela sensação de que você tem que estar se justificando o tempo inteiro para que o outro te ame, para que o outro te compreenda, para que o outro te acolha, é como se você não tivesse espaço para errar. Se você não tivesse espaço para falhar, e claro que a gente não tá aqui para ficar falhando, mas por mais que a gente ame muito uma pessoa, então assim, por mais que eu ame muito o meu companheiro, por mais que você ame muito o seu companheiro ou a sua companheira, você vai falhar, você vai errar, você vai machucar essa pessoa em algum momento, né? Acontece que a grande diferença é que os homens vivem de forma muito tranquila em relação a isso, e nós mulheres não. Nós erramos até quando a gente tá com medo de errar. Porque às vezes a pressão que a gente coloca sobre a nossa cabeça é tão grande do eu preciso, eu não posso falhar nisso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta daquilo, que às vezes faz com que a gente erre muito mais, com que a gente fale muito mais. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu escolhi colocar como capa desse vídeo a frase "Eu não sou fria, só estou cansada", porque muitas vezes essa mulher que ela é funcional, que ela é independente, que ela precisa fazer acontecer, ela é vista como uma mulher fria. Por muitas vezes se distanciar um pouco mais, por muitas vezes não se abrir tanto. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora, do fundo do meu coração. Eu sempre fui uma adolescente muito conversadeira, muito tagarela, que tinha milhões de amigos e tava em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso era um pouco da minha essência. Mas mesmo sendo assim, eu sempre tive muita dificuldade de criar laços verdadeiros com as pessoas. Eu sempre quis ser a diferentona entre as amigas, aquela que tinha as roupas mais diferentes, que pintava o cabelo de todas as cores coloridas. Eu queria chamar a atenção de alguma forma, porque isso é um pouco da minha personalidade, esse lado criativo, comunicativo. Porém, entretanto, todavia, eu nunca quis depender de ninguém. Mesmo quando eu era criança, mesmo quando eu não trabalhava, mesmo quando eu não tinha condições de ter uma vida independente, digamos assim, igual eu tenho hoje, ainda assim eu tinha esse sentimento muito grande. Eu me incomodava quando as pessoas faziam algo por mim, quando as pessoas tentavam cuidar de mim ou resolver problemas para mim. Primeiramente, eu acho que porque eu tinha esse sentimento de que não, eu preciso dar conta e eu vou dar conta e eu dou conta. E segundo, que quando você não se apega, quando você não depende, quando você não se encaixa, você não sente tanto o abandono quando ele acontece. Olha que loucura. Então, sim, existe dentro de mim e sempre existiu uma personalidade mais independente, mas sempre existiu dentro de mim o medo de criar laços nas minhas relações e chegar a esse ponto. Na adolescência eu não entendia muito isso. E eu sempre fui assim, meio desapegada, até mesmo em relação à morte. Não que eu não sofresse ou que eu não sentisse, mas eu sempre vi de uma forma diferente, porque eu acho que na minha cabeça, em algum momento, eu coloquei que as pessoas sempre vão ir embora. E na real é o que acontece, porque as coisas não duram para sempre, né? A gente não dura para sempre. Então é natural que as pessoas vão embora, né? Independente se seja por escolha delas ou não. E conforme eu fui crescendo,
isso refletiu nas relações que eu tive de uma forma onde eu nunca consegui enxergar um relacionamento como se ele fosse durar para sempre. Mesmo que eu amasse muito a pessoa, mesmo que eu tivesse uma relação única e incrível com a pessoa, lá no fundinho do meu coração, eu sempre tinha a sensação e o sentimento de eu não posso fazer demais aqui em determinado momento, no sentido emocional meu, de doação, de contemplação daquela relação, porque uma hora ela vai acabar. E aí eu vou fazer o quê? Então, eu supria esta parte tentando resolver toda a vida da pessoa. Todos os problemas que a pessoa tinha, eu queria fazer de tudo. Eu queria ajudar financeiramente, eu queria ajudar a pessoa com os BOs emocionais dela, eu queria viver a minha vida em paralelo à vida da pessoa que eu estava vivendo. Não era assim, eu vivo a minha vida, você vive a sua e nós temos uma relação. Não. Era eu vivo a minha vidinha aqui, fazendo o que dá, e eu vivo a nossa relação e eu vivo a tua vida também, porque eu vou dar conta disso tudo aqui, amor. Mulher Maravilha tá aqui, chegou pra ficar. Entendeu? Eu não sei nem se vocês estão me entendendo de tanta loucura que tem aqui dentro dessa cabeça e tá sendo colocada aqui pra fora em forma de desabafo aqui de amigas, né? Vamos recapitular aqui rapidinho quais são os principais pontos desse nosso papo de gostosa de hoje. Primeiro, nós aprendemos, crescemos, enxergando, né, que nós precisamos ser perfeitas, que nós precisamos cuidar, que nós precisamos acolher, que nós precisamos compreender, que nós precisamos gerir os conflitos e emoções para sermos amadas, aceitas, para sermos boas meninas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós temos esse sentimento de abandono, quando nós temos esse medo, a gente cria barreiras, a gente cria armaduras ao longo da vida. E essas armaduras muitas vezes são pesos invisíveis. São pesos que racionalmente a gente não pensa. São pesos que não parecem ser reais pelos nossos discursos, mas eles estão embutidos lá dentro, no lugar mais profundo nosso, sabe? E o que que isso faz com a gente? Na verdade, pode ir para dois extremos. Ou você vira aquela adulta que quer se encaixar o tempo inteiro, que quer agradar todo mundo o tempo inteiro, ou você vira aquela adulta que não quer se encaixar, que quer ser de fato a diferente, que quer ser de fato a independente, que não quer precisar de ninguém para que você não corra o risco de sentir essa dor do distanciamento e do abandono. As duas ações, as duas vertentes são totalmente diferentes, mas o medo é o mesmo. O medo é um só. E se você parar para pensar, tudo está interligado, né? Todos esses assuntos estão interligados, porque tudo isso leva ao nosso tema principal, que é a exaustão. O quanto nós estamos cansadas ultimamente de vivermos as nossas próprias vidas. E é mais doido ainda quando você pensa o quanto a nossa vida é passageira. Sabe? E quanto mais cansada você tá, quanto menos você tem essa disposição, essa luz, essa energia para viver, mais perto você tá do fim da sua vida. Mais você deseja que os dias passem rápido, mais você deseja que as coisas extraordinárias aconteçam, que é tipo, ai, eu quero muito fazer essa viagem daqui, sei lá quanto tempo, quero muito comprar um carro um dia, eu quero muito uma casa um dia. Então você começa a depositar toda a sua felicidade só nesses pontos. E no restante dos dias, você só tá cansada, você só tá vendo a hora passar, você não tá vivendo a beleza que tem no ordinário. Que loucura é essa, minha irmã? Que loucura é essa? E aí, saindo desse ponto, de todo esse cansaço, de todo esse bloqueio, de todo esse medo, de todo esse receio, a gente chega na nossa fase adulta. Que é o quê? Relacionamentos disfuncionais. Onde eu quero cuidar de tudo o tempo inteiro. Onde eu não aceito não dar conta de tudo o tempo inteiro. Onde eu quero ser cuidada, mas eu não aprendi a ser cuidada. Onde eu quero me justificar, eu quero me provar, porque eu sei o meu valor, mas eu não consigo, às vezes, externalizar isso, ou talvez eu não acredite mesmo que eu tenha um grande valor. Talvez lá no fundo eu acredite que eu seja só mais uma menina, como qualquer outra.
Sendo que isso não é verdade. Não é verdade porque nós somos únicas. Nós somos criadas, amadas, feitas por um Deus que é perfeito. Por um Deus que não erra, por um Deus que não falha. Nós somos filhas do dono da prata e do ouro. Nós somos filhas do dono de tudo isso aqui. Então, como que a gente vai ser só mais uma? Não, a gente não é. E aqui, quando eu falo só mais uma, eu não tô falando de, ai, mas de quem gosta disso, de quem gosta daquilo. Não tô falando de estilo de vida, não tô falando disso. Tô falando 100% do seu interior. 100% de quem você é. Porque a sua profissão não é quem você é. A maternidade não é quem você é. Os seus hobbies não é quem você é. A sua essência é quem você é. Infelizmente, tem mulheres que só têm a oportunidade de descobrirem a própria essência no fim da vida. Algumas descobrem, né? Aos 15, outras aos 30 anos, outras aos 50, outras no fim da vida e outras simplesmente não descobrem. Elas só vivem o roteiro, o checklist que a sociedade empregou, que a família empregou, sem nunca ter descoberto quem elas são, do que elas gostam, o que elas têm de interessante, de importante, o que elas sentem em relação às coisas. Gente, sentir é muito bom. Sentir é muito bom. E quando eu digo para vocês sobre esse medo que a gente cria do abandono, sobre esse bloqueio que a gente cria, eu não tô falando necessariamente de pessoas que não se arriscam. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me arrisco muito e sempre. Ah, vai dar errado? Tudo bem, eu vou me arriscar do mesmo jeito. Só que apesar de tudo isso que a gente tá conversando, amigas, uma coisa eu posso te dizer. Tudo nessa vida a gente aprende. Tudo a gente aprende. E eu acho que essa é a graça. É você conseguir, dentro da mesma relação, talvez você esteja hoje num relacionamento duradouro ali de amizade, de trabalho ou afetivo, né? Uma relação afetiva. Talvez você consiga mudar. Talvez não. Você pode mudar isso dentro da sua relação. Ou se você estiver solteira, sozinha nesse momento, desempregada ou sei lá o que, você pode mudar isso para a sua próxima relação. Para as suas próximas relações. Gente, que calor! Misericórdia, eu tô pingando suor, vocês valorizam, tá? Porque eu ainda não consegui comprar um ar-condicionado, tô falecendo aqui dentro. Mas voltando ao assunto, eu não sei qual é o motivo hoje que te faz sentir essa exaustão e esse cansaço. Talvez seja sua autocobrança, talvez seja a cobrança das pessoas próximas a você, que querem que você procure fazer algo diferente daquilo que você já faz, que querem que você seja um exemplo em determinadas áreas que talvez para você nem faça de fato um sentido, né? Não sei o que está te deixando exausta, o que está te deixando cansada, mas eu sei que todas nós estamos. Todas nós, independente do motivo. Porque acima de qualquer motivo, acima de qualquer vertente, o ponto principal é a gente quer dar conta de tudo o tempo inteiro. Mas, amiga, existem algumas coisas que podem nos ajudar. E uma dessas coisas é aprender a dizer não. Se você tem dificuldades de dizer não, por favor, comece a fazer isso por você. Comece a fazer isso não só por você. Se você tem dificuldade de fazer as coisas por você, comece a fazer isso pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua mãe. Porque é impossível você ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, se você não se prioriza em momento nenhum da sua vida. Você entende que não faz sentido? Você entende que não tem lógica? Se você escolhe ajudar todo mundo o tempo inteiro, que horas que você se ajuda? Se você escolhe cuidar de todo mundo 100% o tempo inteiro, que horas que você se cuida? As pessoas precisam também aprender a viver sem o seu apoio o tempo todo. E elas vivem, e vivem muito bem. Então aprenda a dizer não quando você não quer, quando você não pode, quando você não consegue, quando você está cansada, quando aquilo não te interessa, quando aquilo não tá te trazendo nada de bom.
É claro que por amor, às vezes a gente abre mão de algumas coisinhas, sim. Não tô falando que a gente tem que ser extremo. Olha, uma coisa sobre mim, um fato sobre mim, aquela brincadeira, um fato sobre mim. Eu detesto exageros de qualquer parte. A minha mãe me falava uma frase quando eu era criança, que é tudo que é demais sobra. E essa frase eu acho que eu preciso tatuar ela, porque ela ficou impregnada na minha mente desde sempre. Então, pra mim, tudo que é demais sobra, tanto de bom quanto de ruim. Sabe? Eu acho que as coisas precisam ter um pouco mais de equilíbrio. Não um equilíbrio exato, porque isso não existe, mas precisa ter, sim, um pouco de flexibilidade na vida, né? E no meu caso, vocês vão achar até engraçado agora, mas eu tive que aprender a dizer sim e não a dizer não. Porque eu sempre tive muita facilidade em dizer não. A menina que inconscientemente tinha medo de ser abandonada, tinha medo de não ser amada, tinha medo de não ser suficiente em todas as suas relações afetivas. Com amizades, eu nunca fui assim, sempre fui muito tranquila em relação à amizade. E até mesmo em relação familiar, eu também sempre fui muito tranquila, porque a minha família sempre me deu um pouco de espaço e de liberdade para eu ter as minhas opiniões ali, sabe? Porém, em alguma área da minha vida eu precisava descontar esse sentimento que eu tinha, que é da minha infância e tá tudo certo. Então eu sempre descontei nos relacionamentos amorosos. Então essa menina que sempre teve todos esses medos, não era a menina que sempre dizia sim. Era a menina que tinha facilidade em dizer não, porque ela queria estar no controle das coisas o tempo inteiro. Estar no controle das coisas é até legal. Nos dá uma sensação de conforto, uma sensação de segurança. Porque, assim, eu não dependo de você para ter a segurança. Eu dependo de mim mesma, então eu sei que eu me manterei segura. Meio que isso. Porém, a gente não nasceu para estar no controle de tudo o tempo inteiro. Não existe. Não tem como. Não há possibilidades. E aí a gente começa a se tornar o quê? Uma pessoa autoritária, uma mulher mandona, chata, insuportável. E que ainda assim não consegue ser cuidada, não se permite ser cuidada, não se permite ser amada como merece. E por conta disso, eu sempre disse muitos nãos. Sempre disse alguns nãos para não estar em determinados ambientes, para não conhecer pessoas novas e diferentes, né, em uma fase ali da minha vida, depois que passou esse período de adolescência, né, que eu era a legal, a divertida, eu me tornei uma pessoa muito introspectiva no sentido de ter pouquíssimas amizades, de gostar de sair, mas sempre com as mesmas pessoas, sabe? De não querer dar espaço para mais pessoas entrarem na minha vida. Meio que isso, assim. E aí eu comecei a aprender a dizer mais sims de, sei lá, uns 2 anos pra cá, 1 ano e pouco pra cá. E como isso me tornou uma pessoa mais leve. Muito mais leve. Mas aí, amiga, isso vai de você. Talvez você seja a pessoa que precisa começar a dizer um pouco mais de sim. Sim para novas oportunidades. Sim para novas experiências. Sabe? Ou talvez você precise ser a pessoa que vai começar a dizer um pouco mais de não. A questão é básica. Independente se é sim ou se é não a resposta, o negócio é colocar limites. Aprenda a colocar limites dentro da sua vida. Você não precisa e você não tem que ser uma pessoa extremamente acessível o tempo inteiro. Ninguém aguenta isso. Eu sei que talvez as coisas que eu falo pareçam um pouco confusas, né? Porque eu não sigo uma linha de raciocínio lógico ali. Eu simplesmente penso em um tema que eu quero trocar uma ideia com vocês, reflito sobre esse tema de acordo com a minha vida e venho aqui bater um papo. Né, um papo de amigas. Inclusive, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essas coisas. Se vocês quiserem me contar aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, também no direct, se sentirem mais à vontade, eu vou adorar acompanhar tudo. Já começa a seguir, viu? Lari M. Borba, meu Instagram pessoal, e o Instagram do podcast Papo de Gostosa. Muitas das coisas que eu tô comentando aqui com vocês, que eu tô trocando a ideia aqui com vocês, já foram curadas em mim. E muitas coisas ainda estão em processo de cura. Sabe? Tá tudo bem. Então, depois de aprender a dizer mais nãos ou mais sims,
Aprender a impor limites, a gente precisa aprender a descansar. E quando eu digo descansar, eu falo no sentido de confiança mesmo. Confiar em Deus, se você é cristã assim como eu. Confie no Senhor. Porque não adianta você dizer que você confia e você não entregar. Não adianta você dizer que você confia e você continuar desesperada porque as coisas não aconteceram no momento que você espera que as coisas aconteçam. Se as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria que as coisas acontecessem. Confia. O desespero, ele é geralmente o oposto da confiança. E depois, aprender a confiar um pouco mais nos seres humanos. Aqui me pega. Aqui me pega. Confio na minha família, confio nos meus amigos. Tenho um grande bloqueio para confiar em homens. Isso me pega muito. Mas eu já entendi que eu preciso aprender a confiar. Ah, mas e se der tudo errado, Larissa, se eu quebrar a cara, blá, blá, blá. Eu tô viva. Quem tá vivo sente. Quem tá vivo quebra a cara. Quem tá vivo se decepciona. Só não sente isso quem não tá vivo, gente. Então, aprender a confiar, às vezes, nos outros seres humanos. No seu companheiro. Aprender a delegar tarefas para as outras pessoas. Isso dentro de uma relação também, né? Tipo, nossa, amor, eu tô tão exausta ultimamente, eu tô tão cansada. Eu não consigo cuidar mais dessa área do nosso relacionamento sozinha. Preciso da sua ajuda aqui. Eu preciso que você faça isso para que eu consiga ter um pouquinho de tempo para eu fazer isso aqui, para eu me cuidar, para eu fazer uma caminhada, para eu dar uma respirada. Entende? Então, aprenda também a descansar nas outras pessoas. E não você controlar tudo o tempo inteiro, e não você dar conta de tudo o tempo inteiro, e não você cuidar de tudo o tempo inteiro. Porque, olha, amiga, de verdade, o tanto que nós somos falhas, pecadoras, e ainda assim, Deus nos ama tanto, 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 e Ele prova isso todo dia, o tempo inteiro, é porque a gente merece ser amada mesmo. É porque a gente merece mesmo receber amor e carinho. E isso não só de Deus, de todas as pessoas. Então você não precisa ser perfeita ou tentar ser perfeita para ser amada. Você não precisa criar uma armadura e um bloqueio de eu não quero criar laços aqui, eu não quero me envolver aqui, porque daí eu fico na minha zona de conforto e de segurança, assim eu não sofro, porque não existe isso, você pode sofrer do mesmo jeito. A questão é, você está de fato vivendo os seus dias ou você está se sobrecarregando tanto que você só está vendo eles passarem? Hoje eu ainda me sinto bem cansada, mas eu também sei tudo que eu preciso fazer para aliviar esse cansaço, para aliviar esse peso. Então vamos fazer. Eu digo isso eu e você. Fazer por nós aquilo que a gente faria pelas outras pessoas. Aquilo que a gente faria por quem a gente ama. Combinado? Amigas, talvez esse bate-papo tenha começado com um único tema e tenha se tornado super amplo e a gente acabou falando de várias coisas no meio disso, mas eu sei que tudo se conecta, tudo tá interligado. E eu espero que tenha feito um pouco de sentido para você, né? Tanto que tenha trago talvez acalento pro seu coração ou tenha te trago também energia e força de vontade para conseguir descansar. Porque a gente precisa de coragem para soltar um pouco as rédeas da nossa vida também. A gente precisa de coragem para querer olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior e nos libertarmos de algumas coisas. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas. Nós estamos tanto no YouTube quanto lá no Spotify também, então já manda pra geral e vamos criar essa nossa comunidade, que é uma comunidade forte, honesta, verdadeira, que tá aqui pra se apoiar e se ajudar sempre. Beijo!